obrigado, Senhor, por essa noite, Pai. Cada pessoa que entrou aqui nesse lugar, Senhor. A Tua unção é palpável nesse lugar, Pai. A Tua presença está manifesta aqui. Nós não queremos ficar alheios, displicentes. Nós queremos nos conectar no Espírito, Pai, para receber da porção que Você tem para nós essa noite. Eu declaro, Pai, que ninguém aqui que entrou nesse culto, nessa igreja, vai sair da mesma forma, Senhor. Mas eu declaro a Tua palavra encontrando lugar no nosso coração. Essa palavra, Pai, será plantada e ela vai produzir frutos, segundo a Tua vontade, Pai. Nós deixamos de lado sabedoria humana, aquilo que nós achamos ou pensamos que é o melhor para nós, mas abrimos o nosso coração, a nossa mente, Pai, para receber instruções que vão mudar a nossa vida, mesmo que essas instruções tenham a ver, Pai, com renúncia, com mudanças de rota. Nós queremos receber do Senhor uma direção fresca, clareza, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, que as águas que estão turvas fiquem limpas, claras, e o Teu povo, Pai, possa caminhar com entendimento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É assim que eu oro e Te agradeço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, obrigado, time. Dá um oi aí para quem está perto de você, fala aí com pelo menos 3 pessoas, tá? Se você não conhece, pergunta o nome. Como é seu nome? Que bom te ver aqui. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Que bênção, irmãos. Estamos juntos aqui em mais um culto. Que alegria ter você aqui em mais um culto. É sempre um privilégio para mim. Eu sempre costumo dizer isso. É sempre um privilégio poder ministrar da parte de Deus para você, que é tão especial. E tenho certeza que vamos ter um tempo de crescimento hoje à noite, amém? Você me ama? De verdade? E depois da mensagem, vai continuar me amando? Sim? 20%, mas tudo bem. Eu prefiro o aplauso de Deus do que das pessoas, amém? Então, olha só. Eu vou falar algumas coisas hoje à noite, e eu creio que isso é central no Evangelho. Eu creio que essa mensagem, ela não pode sair do nosso púlpito, amém? Ela baliza a nossa caminhada cristã, a nossa vida espiritual. Não podemos tirar o foco de coisas que vamos falar aqui, amém? Você sabia que Deus, Ele tem planos perfeitos para você? Deus tem um plano maravilhoso para você, irmãos, um plano que vai te fazer prosperar, um plano que vai fazer você viver os melhores dias da sua vida, e eu tenho certeza disso, sabe? Uma vida de plenitude, não é ausência de pressão, ausência de problemas, mas é uma vida plena, sabe? Uma vida realizada. Eu tenho vivido essa vida realizada, irmãos. Eu tenho acordado todos os dias e, Pai, obrigado, porque eu sei que eu estou no centro da Tua vontade, e não tem nada mais pleno, mais realizador, irmãos, do que estar fazendo a vontade de Deus, amém? Confia nisso que eu estou te falando, não é eu que estou falando, é a Bíblia que fala isso. Se você seguir a voz do Senhor e as suas instruções e os seus princípios, você vai prosperar o seu caminho, amém, queridos? Você pode até aplicar técnicas aí de sucesso, do mundo corporativo, de performance, e pode até funcionar, mas alegria verdadeira, completa, plenitude, é só na palavra de Deus. É só a gente alinhar a nossa expectativa, a nossa vida, de acordo com a vontade de Deus, amém? Tudo bem? Agora, se a gente olha para a vida de Jesus, nós vamos ver que Jesus encontrou pessoas e afetou a vida de muitas pessoas, amém? Ninguém que cruzava com Jesus ficava o mesmo, amém? Jesus, Ele provocava de fato uma verdadeira transformação aonde quer que Ele passava, amém? Então Jesus, Ele começava onde as pessoas estavam. Ele não exigia nenhum nível de comprometimento muito aprofundado quando Ele se aproximava das pessoas. Geralmente Jesus prendia a atenção da multidão, dessas pessoas. Jesus, Ele despertava o desejo
das pessoas conhecerem mais sobre o reino, conhecerem mais sobre Deus, conhecerem mais Jesus. E à medida que o povo seguia ele, a multidão seguia Jesus, ele aos poucos ia esclarecendo, revelando as verdades do reino. Amém? E isso exigia um nível de comprometimento mais profundo. Então, em um primeiro momento, as pessoas ficavam curiosas, a multidão queria seguir Jesus, conhecer mais sobre o reino. Mas a partir do momento que elas ficavam mais próximas e começavam a segui-lo, Jesus exigia também, ou apresentava, um outro nível de comprometimento. Amém. Em João capítulo 1, verso 38, nós vemos o começo do ministério de Jesus, e olha só o que ele fala. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? A multidão estava seguindo ele, ele falou: o que vocês buscam? E disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? E ele respondeu: vinde e vede. Jesus falou: vinde, me segue e vê o que Deus está fazendo, a proposta do reino de Deus, vamos ver os milagres, vamos ver a vontade de Deus, amém? Jesus exigiu alguma coisa desse povo aqui? Não. O que ele exigiu? Vem ver, segue-me, vamos assistir, participa junto, amém? Não exigiu um compromisso muito maior do que isso no começo. Não é que Jesus estava pregando o evangelho água com açúcar, mas apenas Jesus criou um interesse, despertou um interesse neles, amém? Mas à medida que essa multidão ela crescia, Jesus começou a revelar os propósitos de Deus, a vontade de Deus, os princípios do reino. E após 3 anos de ministério, Jesus apresentando o reino, andando com esse povo, Jesus ele muda o nível, ou exige pelo menos um nível de comprometimento diferente. Ele fala em Marcos capítulo 8, verso 34, ele diz o seguinte: se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem percebe que é diferente? Vinde e vede, diz: se quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Bom, talvez alguém que está vindo na igreja pela primeira vez, está chegando na igreja agora, é novo convertido, está aqui há pouco tempo. Se Jesus estivesse aqui, ele falaria o seguinte, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aleluia. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso é verdade, irmãos? Sim. O evangelho é boa notícia? Sim. O evangelho é verdade? Sim. O evangelho é cheio de promessas maravilhosas, de abundância, de prosperidade? Sim, irmãos. Nós não podemos negar isso. Mas o evangelho também exige comprometimento. Em Lucas 9, 23, vai relatar esse mesmo texto que nós lemos em Mateus, de uma outra forma. Mateus 9, 23 vai dizer assim: e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perda-la. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. O que Jesus está querendo dizer? Olha, aquele que quiser salvar a sua vida, perda a ala, enfim. Amanhã eu vou fazer um recorte dessa mensagem. Ou seja, deixe de lado
o que você acha que são planos perfeitos para você, os seus planos, os seus projetos, o seu jeito de viver que você acha que é certo. Se você quiser ganhar a verdadeira vida, deixe essa vida de lado, o jeito do mundo viver, negue a si mesmo, e você vai ganhar e salvar a sua vida, e essa vida é a vida eterna. Amém, irmãos? Bom, hoje a gente está vivendo num mundo que é tudo muito customizado, concorda comigo? Tudo é muito customizado. Quando você vai num restaurante, self-service, você escolhe o que você quer comer, não é isso? Você tem uma bancada lá, com vários alimentos, e você come aquilo que agrada você. Você seleciona aqueles pratos mais apetitosos, evitando aqueles que não agradam o seu paladar. Você escolhe, você decide, você satisfaz as suas preferências. Amém? A gente escolhe. Se você navega na internet, algum aplicativo de rede social, você já viu que você é um produto. Quando você não paga por um serviço, quem é o produto é você. Quem entendeu? Ah, não pago para usar o Instagram. É mesmo? Você nem sabe que você que é o produto deles, consumindo conteúdo. Mas basta fazer uma pesquisa sobre viagens, quero ir para o Nordeste, vai começar a aparecer para você várias postagens, vários anúncios sobre aquele tipo de coisa que você está pesquisando, conversando. Eu sou especialista nessa área de inteligência artificial, eu posso te falar que os algoritmos são especialistas, eles sabem mais de você do que você mesmo. O Facebook sabe mais de você, das suas preferências, do que você mesmo. Mas enfim, tudo é customizado. Chega para você coisas apetitosas e você escolhe o que você quer consumir. Está me acompanhando até aqui? Agora, pense comigo, isso é o retrato da nossa sociedade hoje. Não é de hoje, mas hoje isso está mais acentuado. Pense comigo se a gente tratasse o Evangelho da mesma forma. Escolhendo partes que me agradam, ignorando aquelas que me exigem sacrifício e renúncia. Imagine que eu estou olhando para o Evangelho e descansar no Senhor me agrada. Prosperidade me agrada, cura me agrada. As promessas me agradam, as bênçãos me agradam. Mas tomar minha cruz, sacrifício, renúncia, servir na igreja, me sacrificar, estou fora. Porque não é apetitoso. Não salta nos seus olhos e fala, nossa, que maravilha, eu vou chegar às 7 horas da manhã na igreja para ensaiar. Aleluia. Não é apetitoso, apetitoso é tocar. Amém? Não é apetitoso fazer renúncias, falar, carne, você vai ficar no seu lugar, porque eu sou filho de Deus, dou testemunha de um reino, eu tenho um pai, que ele não vai ficar feliz se eu fizer isso, ir em tal lugar, me relacionar de tal forma. Quem está me entendendo? Carne, ocupe o seu lugar, que é sujeição. Submissão a quem? Ao seu espírito. Queremos as bênçãos, mas deixamos de lado a renúncia. Queremos o perdão, mas não queremos nos arrepender. Queremos a salvação, mas não estamos dispostos a seguir a Jesus. Quem está aqui? Está me amando ainda? Está tudo bem aí? Vai ficar mais sério, tá? Vai dando glória a Deus de vez em quando, sorri. E rindo é mais fácil, né? E parece que não é com você.
Estou brincando, gente. Essa palavra é para todo mundo, inclusive para mim. Ficou mais leve? A gente vive nessa época. A gente é tentado a fazer isso, irmão. Esses dias eu vi alguém falando, alguém de renome falando, existe igreja para todo tipo de gosto. Eu falei, como é a história? Agora a igreja é produto, e você é cliente, você escolhe, como se fosse escolher uma igreja, como se escolhe uma roupa, ou escolhe uma comida. Não, irmãos. Você vai frequentar uma igreja que Deus vai te plantar, para você dar fruto lá. Você precisa orar, buscar em Deus. Deus, me conecta a um povo, me conecta a uma visão. Lá eu quero dar fruto, lá eu quero crescer espiritualmente. E eu não vou sentar para ouvir o que eu seleciono, o que é mais apetitoso para mim, não. Eu vou sentar e receber o PF. Quem entendeu? O prato feito do dia. Não é eu escolho. Talvez você possa ir no YouTube e falar, eu estou meio triste hoje, eu vou procurar uma mensagem sobre alegria. Ah, mas a minha necessidade é essa, vou procurar uma mensagem, eu gosto do jeito que fulano prega. E aí você escolhe o tipo de mensagem que você acha que precisa, mas quando você está numa igreja local, você senta nessa cadeira para ouvir o que você não quer. O que não é apetitoso para você, irmão. Você pode sair daqui, essa mensagem de hoje, foi a primeira e última vez que eu fui nessa igreja. Estava até visitando, estava pensando em fazer o discipulado, mas sei lá. Isso é igreja, irmão. Quantas vezes eu sentei numa cadeira de igreja e ouvi coisas que não eram agradáveis, porque estavam me confrontando, mas eu me submeti àquela atmosfera, àquela experiência, ao Espírito Santo e fui transformado. Aleluia! Quando você sentar nessa cadeira, irmãos, não pensa assim. A única coisa que você deve pensar é, Senhor, se existe alguma coisa na minha vida que não está em linha com a tua vontade, molda o meu caráter, Pai. Me ajuda, Espírito Santo. Fala comigo, Espírito Santo. Aleluia. Recebe a palavra de Deus, irmãos, e guarda ela no seu coração. Evangelho não é fast food, não é self-service. Eu não escolho, irmãos. Ou recebemos de forma integral, ou não recebemos. Que é o tema da mensagem de hoje, é isso. Evangelho self-service. É isso que você quer? Eu quero tudo, irmão. Eu não quero viver parte do Evangelho. Eu quero tudo. Sabe por quê? Porque eu sei. Eu sei porque sei que Deus é mais inteligente do que eu. Eu sei porque sei que os planos dele a meu respeito são melhores do que o meu. Eu sei porque sei que aquele que me criou, que me desenhou para um projeto de vida, para um propósito, aquele que me chamou, sabe o que é melhor para mim. Aleluia! Ele sabe o que é melhor para você. Agora, se a gente for, irmãos, no que a nossa carne quer fazer, deixar ser seduzido pelas concupiscências da nossa carne, sem assimilar as consequências, nós vamos chegar a um lugar que não agrada a Deus e vai trazer prejuízo para a nossa vida. Amém, irmãos? Não é uma mensagem para deixar você com medo, não. É uma mensagem para te levantar, sacudir você. Aleluia. Eu creio em nome de Jesus que esse conceito, essa tendência, não vai entrar aqui nessa igreja. Você sabe, irmãos, se você é membro dessa igreja, já frequenta há um tempo, graduado do Rema ou aluno do Rema, você sabe que essa igreja tem um compromisso com a palavra. Nós temos um compromisso com o Evangelho, nós temos um compromisso com a verdade, irmãos. Nós não vamos pregar aqui aquilo que vai te deixar confortável. Mas vamos pregar um Evangelho que transforma. Amém. Venha do jeito que você está, todo quebrado. Pode vir. E é assim que a gente gosta. Pode vir do jeito que você está. Agora aqui você vai ouvir uma mensagem, irmãos, que vai te restaurar por completo. E não é uma mensagem do pastor, dos ministros.
é a palavra de Deus, mas nós temos comprometimento com a palavra, irmãos. Amém. Nós não podemos adaptar o evangelho às nossas necessidades. Será que esse é o evangelho que Jesus nos chamou para viver? Será que podemos escolher partes que nos convém? Não, isso aqui, Senhor, tudo bem, mas essa área da minha vida, não. Na área de relacionamento, não. Nessa área aqui, não. Nessas outras, sim. Será que a gente está escolhendo algumas caixinhas da nossa vida para o Espírito Santo fazer a obra dele? Ou o Espírito Santo tem liberdade para fazer a obra completa? Acender a luz e mostrar a bagunça e te ajudar a organizar as coisas. Amém, irmãos? Está na hora, irmãos, da gente pegar aqueles pecados de estimação. Aquela coisa que você fala, isso aqui não. Está na hora de você pegar isso, tirar isso da gaveta, colocar a luz do Espírito Santo e falar: Espírito Santo, eu abro mão disso aqui. Eu sou maior do que isso aqui. O poder que habita em mim, a vida que habita em mim, é maior do que isso aqui. Aleluia! Há um poder dentro de você, a Bíblia chama, irmãos, o poder da vida está dentro de você. É maior do que a lei do pecado e da morte que está no seu corpo. Você pode vencer. Aí às vezes a gente pensa e olha para o Evangelho, irmãos, e pensa que Jesus está, ou o Evangelho, é uma lista de regras, que nos priva de prazeres, que nos priva de usufruir certos benefícios. Se a gente está olhando para o Evangelho como uma lista de regras do que não pode fazer, nós não entendemos absolutamente nada sobre o Evangelho. O Evangelho não é uma lista de regras do que você não pode fazer. O Evangelho é uma lista de princípios que vão te fazer viver o sobrenatural. O Evangelho é uma lista de princípios que vão te fazer viver o extraordinário, irmãos. Coisa que nada pode te fazer viver, mundo nenhum pode fazer viver, riqueza nenhuma desse mundo pode te dar, só a verdade do Evangelho. Amém? E quando nós olhamos essas coisas, que a Bíblia nos alerta, caminhos perigosos que a Bíblia nos alerta, não é para o nosso mal, irmãos. Deus não está nos privando, não. Sabe o que é isso? Preservação. Um pai sabe o que é melhor para o seu filho, sim ou não? Quando o pai fala não para certa atitude do filho, é porque ele ama e quer preservar o filho, sim ou não? Uma vida de santidade é uma vida de preservação. Preservação do quê? Do dano que o pecado traz. Porque todo pecado gera morte. Todo pecado traz dano. Todo pecado traz consequência. E quando Jesus apresenta o Evangelho, quando Deus mostra a sua palavra, Ele está falando o seguinte: se você andar por aqui, meditar na palavra dia e noite, e fizer tudo quanto nela está escrito, você fará prosperar o seu caminho. Amém, irmãos? É fácil? Mas precisamos decidir. Amém? Paulo já havia alertado Timóteo, que era o seu discípulo, era um jovem pastor, Timóteo. E Paulo escreveu para Timóteo o seguinte, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, o evangelho verdadeiro, sem mistura, sem adaptações, sem self-service. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Olha isso aqui. Pessoas, vai chegar um tempo que pessoas vão se cercar de pessoas, de mestres, até de ministros,
segundo as suas próprias cobiças, concupiscências, ou seja, ensina o que eu quero ouvir, ensina o que é agradável para mim, se alimenta a minha cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, as mentiras do diabo. Amém? Fala comigo assim: graças a Deus, porque eu estou conectado à igreja do Senhor Jesus, a uma igreja local, e estou recebendo uma palavra que vem de Deus para mim. Eu não estou massageando o seu ego aqui, irmão. Eu não estou falando que coisa linda. Continua no seu vício que está destruindo o seu casamento. Continua vendo o que você acha que pode ver na internet à vontade. Vai vendo, está tudo bem, Deus te ama. É com essa frase, irmãos, que Deus te ama, que tem gente que vai chegar no céu todo chamuscado, que quase que perde a salvação. Dá para se esconder atrás desse púlpito aqui. Está tudo bem? Aleluia. Deus quer preservar você. Que área da sua vida precisa de transformação? Que tal começar hoje com uma oração de renúncia e de consagração? Senhor, essa área da minha vida, eu abro para o Senhor fazer o que você quer, Senhor. Eu me consagro. Essa oração não é repetitiva, essa oração tem que ser feita todos os dias. Amém, querido? Glória a Deus. Cuidado com o que você vê, assiste, consome. Isso afeta a sua vida espiritual. E eu não preciso estar falando para você, porque o Espírito Santo, que mora dentro de você, te fala: ei, está errado. Sim ou não? Sim ou não? Ah, eu nunca ouvi a voz de Deus, pastor. É mesmo? Com certeza já ouviu a voz do seu Espírito, que é o Espírito Santo falando com ele. Ei, você errou. Não é assim. Quem está aqui? É uma impressão por dentro, um sentimento por dentro. Amém, queridos? Glória a Deus. Escancara a sua vida hoje. Deixe o Espírito Santo fazer uma obra, não pela metade, irmãos, mas uma obra completa. Abre, se você não está conseguindo sozinho. O Espírito Santo é o auxiliador, ajudador, conselheiro, para te ajudar nas suas fraquezas. Aleluia! Não destrua o seu casamento, não destrua, irmãos, não perca a sua família, não perca os seus filhos, não perca a comunhão com os irmãos. Olha só o que diz Romanos capítulo 12, verso 1. Meu Deus, o tempo está contra o meu ministério hoje. Mas vamos lá, Espírito Santo me ajuda. Romanos capítulo 12, verso 1, vai dizer assim, irmãos, olha só, presta bem atenção. Eu tenho poucos minutos, eu queria que você se conectasse ao máximo a essa mensagem. Vai dizer assim: portanto, irmãos, rogo-lhes. Paulo aqui ele está implorando, esse rogo é: pelo amor de Deus, eu imploro a vocês, por favor, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, irmão. O texto termina como? Com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, que é maravilhosa, que vai te fazer viver o quê? Plenitude, alegria. Deus sabe o que é melhor para você, amém? Mas como que começa o texto? Ofereça você mesmo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício é agradável, exige renúncia, é fazer o que eu não quero, sim, porque senão não seria sacrifício. Envolve renúncia, envolve fazer o que eu não quero. Ofereçam em sacrifício. Não se amoldem ao mundo, aos padrões do mundo, ao jeito do mundo ser, mas se amoldem o jeito da palavra. E aí sim vocês vão experimentar o que eu tenho para vocês, uma vontade que é perfeita, agradável e é boa. Irmãos, confia, dá certo. Pode parecer às vezes doloroso, alguns sacrifícios, algumas renúncias, parece que você está perdendo, parece que você está saindo no prejuízo, mas irmãos, no reino de Deus, não tem prejuízo. Confia nisso, irmão. Amém. O verdadeiro evangelho é um chamado à transformação. Não existe evangelho sem transformação. Não existe evangelho sem arrependimento. Não existe isso. Vou para a igreja, recebi Jesus e vivo a minha vida normal. O que é viver normal? É viver como o mundo vive. Eu vou para a igreja, mas eu vivo a minha vida normal. O que é esse normal? É o normal da palavra ou o normal do mundo? Tem lugares que não combinam mais com você, irmão, não faz parte da sua natureza. Tem ambientes que você frequenta que não faz parte mais da sua natureza, não combina com você, você é filho de Deus. Tem a natureza de Deus dentro de você. Amém? Você é sal e luz. Aleluia. Você está sendo referência? Um amém bem tímido lá atrás. Às vezes não é fácil, irmão. Mas se quiser seguir Jesus, a gente vai começar a precisar renunciar a algumas coisas. Se eu não consigo renunciar a uma roupa, como que eu vou renunciar, irmão? Coisas maiores. Se eu não consigo renunciar a um ambiente de promiscuidade, a um ambiente que não combina mais com você, é um ambiente feito para ímpio, pensado para ímpio, que vai festejar o que? A carne. É um lugar que você vai às vezes, mas que você pensaria, eu não gostaria que meu filho estivesse aqui, mas seu filho vai estar no futuro, se você estiver. Fala misericórdia. Liderança é exemplo, irmão. Autoridade é pelo exemplo. No dia que você perde o exemplo, Deus te perdoa, eu te perdoo, quem você fez mal te perdoa, mas o exemplo, liderança é com exemplo. Quem está aqui? Eu sou de uma cidade chamada Campina Grande. Ontem estava vendo isso no jornal. Campina Grande, toda época de junho, vira notícia nos jornais. Porque lá tem a maior festa junina do mundo. É o maior São João do mundo. Quem já ouviu falar? Campina Grande. Já ouviu falar? São 30 dias de show. 30 dias, irmão, de festa da carne mesmo. Vai gente do Brasil inteiro lá, a cidade para, tudo para. E eu cresci lá, até os 17 anos, morei lá. E me perguntaram recentemente, você nunca teve vontade de ir para o São João? Eu nunca pisei lá, irmão.
Você nunca teve vontade de ir? Eu falei, não. Por quê? Os seus amigos não queriam ir? Queriam. Iam. Alguns. Mas eu tinha mais influência de quem queria ir para o mesmo lugar que eu, do que quem queria ir para um lugar que eu não queria. Vou traduzir para você. Você não serve na igreja, seu filho também não vai servir. Você não tem o hábito de vir para a igreja, estou pensando, você é jovem, vai ter filho um dia. Pensa sobre isso. Se você tem o hábito de vir para a igreja, o seu filho vai ter o hábito de vir para a igreja. Se você tem o hábito de servir na igreja, o seu filho vai ter o hábito de servir na igreja. Você tem temor a Deus, o seu filho também vai ter temor a Deus. Você ora junto com a sua família, o seu filho vai crescer em um ambiente de fé, irmão. Não adianta, a autoridade é pelo exemplo. Influência é pelo exemplo. Porque eu nunca tive vontade de ir, irmãos. Porque dentro da minha casa, eu nunca vi meu pai um domingo sem ir para a igreja. Em momentos de dificuldade, nunca vi eles deixarem de servir a igreja. Servir na igreja. Eu lembro, irmãos, eu não lembro tanto, mas eu lembro que eu ia de ônibus para a igreja na cacunda do meu pai. Sabe o que é cacunda? Aqui chama isso também. Com 2 filhos. No ônibus. Atravessava a cidade para ir para a igreja. A minha filha tem 10 meses, ela sabe, domingo de manhã vai para a igreja. Hoje não veio porque a Gabi acordou com a garganta ruim, vai estar assistindo online. Mas ela sabe, hábito, domingo é dia de igreja. Não tem conversa, irmão. Criança não sabe o que é melhor para ela, você sabe. Amém? Qual é? Por que eu nunca tive desejo, irmão? De provar do mundo, de provar dessas coisas. Por quê? Porque eu tive coisas melhores. Eu provei de coisas maiores. A gente falava de igreja, irmãos. Segunda eu ensaiava, terça eu tocava na igreja, quarta ensaiava, quinta eu tocava na igreja, sexta ensaiava, domingo tocava, domingo de manhã. Estava envolvido. Qual eram as minhas amizades? Gente crente. O que a gente fazia? Lia a Bíblia de noite. Ia um para casa do outro, dormia na casa do outro. Vamos conversar. Sobre o quê? Apocalipse. Vamos lá. Se Jesus voltar hoje. Eita, Jesus, e agora? Vamos lá. Você está rindo, mas eu estou falando sério, irmão. Nosso hobby era ler a Bíblia. Era ficar conversando sobre a palavra de Deus. Coisas espirituais. Aleluia. 14, 15 anos, eu já compunha, né? Músicas. Junto com meus amigos da igreja, a gente andava junto. Agora eu não era um crente. Estranho. Eu sou normal, irmão, tá tudo bem. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho emprego bom. Estou formado, graças a Deus, bem formado. Tá tudo bem, nunca fui preso. Mas também nunca fui numa boate, irmão. E não tenho vontade nenhuma de ir. Não sei o gosto de uma cerveja. Fala que tem gosto de xixi. Estou brincando, é para você pegar nojo disso aí, porque... Me ama ainda? Para você rir um pouquinho. Eu não sou complexado. Não tive traumas. Não. Pelo contrário. A estrutura que eu adquiri me fez passar, irmãos, por situações difíceis. Mas o Senhor me trouxe convicções. Você está de pé? Certa vez eu perguntei, Senhor, mas eu vou assumir uma igreja assim, será que eu estou preparado? Será que eu tenho a experiência ministerial para isso? O Senhor falou comigo, sim. E Ele começou a me mostrar, irmãos, várias situações. Eu estava nos bastidores, afinando os instrumentos,
limpando os cabos na igreja. Quando eu era adolescente. Mas hoje eu estou aqui, irmãos, feliz. Pleno. Você está aqui? Está com alegria ou está com inveja? Estou brincando. Cadê o Cleiton? Os meninos aí do Tim. Eu creio, irmãos, em uma geração de adolescentes se levantando nessa igreja em nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu estava olhando essa semana, hoje de manhã, vendo as crianças, a minha filha, a do pai Abraão Rodrigues. O meu filho que está a caminho, que vai nascer em janeiro. Vamos ampliar esse departamento infantil. Ei, jovem, casado, vamos fazer filho. Sabe, eu quero companhia para os meus filhos crescerem daqui a 10 anos, vão ser adolescentes, pré-adolescentes, irmãos. Imagina o que esses meninos e meninas vão ser. Porque estamos 10 anos de igreja, estamos vendo os primeiros frutos ainda. Mas daqui a algum tempo, irmãos, a gente vai ter uma geração de adolescentes, cheios da palavra, cheios do Espírito, que não vão negociar princípios, não vão ficar com vergonha. Aleluia. Você não tem que ter vergonha do Evangelho, irmão. Vergonha de ser crente? Eu não tenho, não. Nunca tive. Também não era um alienígena, distante de todo mundo, não, irmãos. Eu tenho um grupo da faculdade até hoje. Já me formei há muitos anos atrás. Mas até hoje, a gente tem um grupo da faculdade. E são todos, acho que tem um crente só. Alguns moram fora do país. Está lá. Mas eles me respeitam. Não tem nenhum tipo de comentário, foto, nada naquele grupo. Eu sei porque eu estou lá. Mas eles me amam, irmão. E eu amo eles. E está tudo certo. E eu sempre fui uma boa, graças a Deus, influência na faculdade. Na universidade, enquanto eles falavam assim, tentavam assuntos mais pesados, eles brincavam, vamos respeitar o Vitor aqui. E eu não ficava constrangido com aquilo, de forma alguma. Eu tenho alunos meus hoje na universidade que sabem que eu sou pastor. E um dia desse eu contei aqui, teve um aluno meu que chegou assim, cochichando, pastor, professor, né? Professor, o senhor é pastor? Do jeito que ele falou, eu falei, vai confessar um crime. Chama a polícia, vai confessar um crime. Eu também vou na igreja. Tinha 50 alunos, 40, sei lá. Ele na primeira, eu também vou na igreja. Falei, que legal, vai lá na igreja um dia. Ah, vou sim. O agente secreto, ninguém pode saber. Não, irmão. O mundo está se gloriando de coisas que deveriam ter vergonha. E a gente está com vergonha de coisas que deveríamos nos gloriar. Agora não sou eu que estou dizendo isso não, a Bíblia que diz. Meu tempo já era. Mas eu posso ler alguns textos com você bem rápido? Você me permite? Olha só, fica bem conectado aqui, tá? Já vou liberar para você jantar com a sua família. Gálatas capítulo 2, verso 20, a Bíblia diz assim: fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Cristo iria com você aonde você está indo? Cristo faria o que você está fazendo? Cristo falaria o que você fala? Pronto. Resolvemos esse versículo. Próximo. 2 Coríntios 5,15. Ele morreu por todos, para que os que vivam, ele morreu por você, para você que vive agora, porque ele morreu, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
não vive para você mais, irmãos. Eu vivo para Deus. Eu vivo para Jesus. E não tem prejuízo nessa vida, irmão. Amém. Aleluia. João capítulo 12, verso 24 diz assim: eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama a sua vida neste mundo, ou seja, o jeito de viver deste mundo, a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo, ou seja, o jeito de viver do mundo, a conservará por toda a eternidade. Jesus está falando isso. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou. Aí olha só, ele termina dizendo assim: e o Pai honrará quem me servir, quem renunciar. Aleluia. 1 João 2,15 diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, sabe o que tem no mundo? Cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens, soberba da vida. Cuidado, irmãos, com o que o seu corpo deseja, com o que os seus olhos estão vendo, e com a soberba da vida, riquezas, conquistas, simplesmente mundanas. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo vai passar, irmãos, essa terra vai passar, essa casca aqui vai viver 70, 80, 90 anos, mas a eternidade é para sempre, é eterna, e a gente não vai passar a eternidade brincando de nuvem, tocando harpa. A nossa eternidade, irmãos, sabe que lá vai ter responsabilidades. Amém? Você não vai ficar com a asinha de anjo voando, olhando para o relógio. Meu Deus, essa eternidade vai ser meio demorada, vai ser meio chato aqui. Não, irmão. Se você pudesse pensar como é o céu. Imagina essa terra aqui completamente transformada, restaurada. Só que você não vai pisar em terra de barro, é chão de ouro, irmão. Enfim, esse é um assunto para uma outra mensagem. Mas a sua vida aqui na terra vai determinar a sua eternidade. Amém? Tira os olhos de apenas essa vida terrena. Coloca os olhos na eternidade. Amém? 1 Coríntios 6,19 vai dizer: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Você é templo do Espírito Santo, não pertence a você mesmo. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Presta bem atenção. Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês, porque vocês foram comprados por um alto preço, e o Espírito Santo habita dentro de vocês, e o seu corpo não é mais seu, é de Deus, é do Espírito Santo. Amém? Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: olá, templo do Espírito Santo. Para onde você está levando o templo do Espírito Santo, irmão? Pergunta: quais lugares você está levando o templo do Espírito Santo? Será que esse templo do Espírito Santo é como um produto onde outras pessoas cobiçam? Porque tem gente que parece que quer ser carne de açougue, né? Coloca ali numa vitrine,
para todo mundo ver, admirar, babar, desejar. Ei, se você é casado, seu corpo é para o seu marido e para sua esposa, e ponto final. Olha o silêncio. Se você está solteiro, você quer atrair alguém, ou você quer casar com alguém que tem apenas cobiça pelo que você mostra, ou alguém que ama a Deus, ama a palavra de Deus, teme a Deus e vai te respeitar. Amém? Estou falando para homem e para mulher aqui, tá bom? Tá bom? Tudo bem? Se você for para a praia, lembre-se de uma coisa: eu não fui. E os demais também não foram, é só você que está lá. Guarde suas fotos para você. Obrigado pelo seu silêncio. Eita, pastor. Ou me silencia, está tudo certo. Você... Entenda, não é que você não pode postar foto na praia, amém? Não recorte essa mensagem e leve para o extremo, não é isso não que eu estou falando. Mas você entendeu o que eu estou falando? Tá. Assim, imagine essa cena exagerada, tá? Eu não quero fazer você ficar pensando não. Mas imagine o extremo. Você lá na praia. Eu não vou fazer isso aqui não, vai ser... E você faz um stories, uma transmissão ao vivo. E tira uma foto de cima para baixo. Lembre-se que só você que está na praia. Quem está com o celular na mesa de jantar, talvez acessando alguma coisa, você está aparecendo na mesa de jantar de uma família, expondo seu corpo dessa forma. Tudo bem aí? Eu bloqueio na hora. Ah, o pastor parou de me seguir. Ah, eu não sou obrigado, irmão. Você está aqui? Você me ama ainda? Está ficando sério? Começou tão bem. Aleluia. Cuidado com o que você curte nas redes sociais. Tem umas coisas que eu vejo e falei, essa pessoa curtiu isso aqui, não acredito não. E tem uns fuxiqueiros gospel, viu irmão? E eu já falei aqui, se for líder meu aqui na igreja, líder, pode fuxicar. Pode falar, que história é essa aqui? Que eu vou conversar, irmão. Não passa não. Por quê? Chegou na igreja, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Fé, promessas, bênçãos. Mas vamos chegar para perto, vamos lá. Agora eu sou membro da igreja, glória a Deus, passou pelo discipulado. Agora eu vou servir na igreja. Opa, você é voluntário, você está lá na recepção, dando boas-vindas, servindo no púlpito da igreja. Irmãos, você agora é referência. Você agora se torna padrão. Você agora precisa ter postura. Agora você é líder. Meu irmão, se você é líder de um departamento da igreja, você, irmãos, tem a mesma responsabilidade que eu que estou aqui pregando. Postura. Agora imagina você fazendo, eu fazendo o que você faz. Imagina eu lá na internet, irmão, fazendo coisas que algumas pessoas fazem. Esse dia chegou para mim, eu falei, não acredito. Irmão, tem coisa que foge do bom senso. Aí eu fui parar para ver a letra. Dá até vergonha de falar isso aqui. Mas
senta e sarrando na bancada, alguma coisa assim. Me perdoe por falar isso aqui, irmão, mas eu preciso falar isso aqui. Eu nem vou falar que é daqui da igreja, para você não ficar pensando quem que faz esse tipo de coisa. É uma outra igreja, tá? Em outro lugar remoto, bem longe daqui. Mas uma pessoa dançando um funk desse, com uma letra ridícula, é no mínimo ridículo. Agora, alguém na multidão fazer isso, ok. Alguém que está frequentando a igreja, não tem mais, ok. Agora, alguém que deveria ser exemplo, alguém que deveria ter postura, a gente não pode estar fazendo certas coisas. Quem está aqui, irmão? Aleluia. Ou você me ama, e eu te vejo aqui domingo que vem, ou hoje é a nossa despedida. Porque eu estou aqui pregando a palavra de Deus, irmão. Eu não tenho compromisso aqui, eu não quero aplauso da igreja, eu quero aplauso de Deus. E eu não sou hipócrita, irmãos, para estar falando algo aqui vazio, o evangelho, não. Eu sei que o evangelho que eu estou pregando é um evangelho que transforma. Não existe evangelho sem renúncia. Aleluia. Eu não posso abrir portas, concessões. Não tem nada demais. É assim que começa. Ninguém sai da igreja e se desvia de repente. Eu sempre falo isso aqui, ninguém fala assim. Você lembrou do meme agora que está. Você. Ninguém fala assim, vou servir a Satanás. Vou sair da igreja, vou servir a Satanás. Não é assim que faz. Começa com não tem nada não. Não tem nada demais acessar esse site aqui. Não tem nada demais consumir esse tipo de conteúdo. Não tem nada demais a minha esposa não poder ter acesso ao meu Instagram. Não tem nada demais. Não tem nada demais não conversar sobre certos assuntos com meu cônjuge, guardar segredos. Não tem nada demais. Não tem nada demais postar certas coisas, começar com conversas ociosas. Não tem nada demais. Daqui a pouco, adultério. Ninguém tropeça em adultério, irmão. Ninguém sai de casa e fala assim, hoje eu vou adulterar. Hoje eu vou adulterar. Não. Sabe como começa? Ociosidade. Não tem nada demais. Aleluia. Vamos terminar com a Bíblia, tá? Olha só. O que Paulo fala em Filipenses, capítulo 12. Eu vou encerrar com isso. Filipenses, capítulo 12. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para o qual Cristo me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto. Paulo está falando o seguinte: eu não sou perfeito. Você não é perfeito, eu não sou perfeito. Paulo está falando isso aqui. Eu não sou perfeito, mas uma coisa eu faço: eu concentro todos os meus esforços para conquistar essa perfeição. Aí ele fala como? Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Aleluia. Ou seja, olha, eu não sou perfeito, mas eu concentro todos os meus esforços para alcançar essa perfeição. Eu esqueci o que ficou para trás, mas uma coisa eu tenho em mente: o
prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É o prêmio que eu vou receber no final dessa corrida. Aí ele continua no verso 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus esclarecerá a vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Pois, como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos. Olha só, irmãos, Paulo falando, eu falo para vocês com lágrimas nos olhos. Há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Paulo está falando aqui para a igreja, tá? Não é para o mundo essa mensagem. Paulo está falando para uma igreja, é uma carta dirigida à igreja, e ele está falando o seguinte: é com lágrimas nos olhos que eu falo isso. Há muitos dentre vós que têm uma conduta e que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio apetite. O Deus deles é o seu próprio apetite, ou seja, eu consumo apenas o que é agradável para mim, o que é conveniente para mim. Aí olha só o que ele diz: vangloriam-se, se orgulham de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Na cidadania, no entanto, nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e é de lá que aguardamos ansiosamente a volta do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Olha só, irmãos, o que a Bíblia diz. Pessoas no mundo estão se orgulhando de coisas que deveriam ter vergonha, e nós estamos às vezes nos envergonhando de coisas que deveríamos ter orgulho. Você falar assim: eu não vou para esse tipo de lugar, eu não faço esse tipo de coisa, está errado, não conta comigo com isso. Deveria ser motivo de orgulho para você. Dizer que é crente, postar que está na igreja, não deveria ser motivo de vergonha, mas de orgulho para você. Amém. Você foi abençoado. Deixa eu ler só mais um texto com você. Já estou encerrando. Já passei 20 minutos. Filipenses 2 vai dizer assim, irmãos. Filipenses 2:12. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora estou longe, e ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder para realizarem aquilo que é do agrado dele. Deus te dá poder para fazer a vontade dele. Verso 14: façam tudo isso sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus. Aí olha só o que ele diz: brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Como luzeiros, aqueles que fazem a diferença, aqueles que são luz,
sal. Onde está todo mundo fazendo errado, você faz o certo. Aleluia. Aleluia. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar. Olha só, Paulo sempre fala sobre isso. Porque parece que a gente está perdendo. Parece sacrifício, mas no dia que Cristo voltar, ele fala: me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Amém, irmãos? Aleluia. Você foi abençoado com essa mensagem. Eu não quero que você saia dessa noite condenado. Nossa, que mensagem de condenação. Nossa, não. Você vai sair daqui bem leve, amém? Fica tranquilo. A palavra nunca vem para nos colocar para baixo, é sempre para nos levantar. E se por algum motivo, algo que você ouviu aqui, da palavra, não de mim, mas da palavra, que não está completamente ajustado, você pode sair daqui hoje com uma decisão: Senhor, eu decido fazer a tua vontade nessa área da minha vida. Espírito Santo, me guia. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, eu sei que você sabe o melhor para mim. Eu quero melhorar. Eu quero deixar essa prática. Eu quero deixar esse vício. Eu quero deixar esse comportamento. Eu quero deixar esses relacionamentos. Espírito Santo, me ajuda. E eu creio, irmãos, em você viver num tempo extraordinário. Amém. Você pode sair daqui pensando assim: ah, eu não quero ministério mais não. Eu não quero ser líder dessa igreja não. Muito menos voluntário. E trabalha. E ainda tem gente cobrando postura. E se eu te falar que tem uma recompensa? E se eu te falar que tem um prêmio da soberana vocação esperando por você? E se eu te falar que vale a pena? Eu sei do que eu estou falando, irmãos. Vale a pena. Ser exemplo deve ser motivo de orgulho. Ser referência deve ser motivo de orgulho. Paulo, certa vez, ele falou assim: olha, eu esmurro o meu corpo, eu o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ou seja, ele fala: eu subjugo, escravizo o meu corpo, porque eu pregando não posso ser desqualificado. Amém, irmãos? Fala comigo assim: ministério é lugar de exemplo, referência. Atenção, líderes, cadê os líderes dessa igreja? Vamos lá, cadê? Dá um amém aí, pelo amor de Deus. Eu estou de olho em você. Eu faço questão de seguir todos os líderes, de acompanhar. Por que monitorar? Não, um pouco. Mas eu quero garantir, irmãos, que a gente está todo mundo alinhado, o mesmo pensamento, o mesmo parecer, o mesmo propósito. A gente vai dar dor de cabeça para o diabo. Amém? Grava isso. Você é líder de grupo de conexão, exemplo, postura, referência. Aleluia. Ah, mas não tem nada demais. Fica de pé no seu lugar, vai. Eu deixei você ficar em pé, mas eu vou ler o último versículo agora. É o último, tá? É o versículo bônus. É o bônus. Nem ia falar, mas é o bônus. Romanos capítulo 14, verso 20, olha o que Paulo diz. Dois versículos.
1 Coríntios 8, há uma discussão do que pode comer, do que não pode comer. Comidas sacrificadas a ídolos. E há uma discussão e Paulo está falando sobre isso. E ele fala o seguinte: olha, quanto à pergunta sobre comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Contudo, conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. Se alguém pensa que sabe sobre tudo, sobre algo, ainda não aprendeu como deveria. Mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Então, o que dizer quanto a alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que na verdade o ídolo nada vale neste mundo, e que há somente um Deus. Então Paulo está falando: olha, nós sabemos que não tem nada a ver esse negócio de comida a ídolo. Sim, o fato é que existem os que são chamados de deuses, por assim dizer, nos céus e na terra. E há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há um somente Deus e Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas, e para quem vivemos. Há somente um Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas, e por meio de quem obedecemos a vida. No entanto, nem todos sabemos disso. Aí olha só o que ele vai dizer. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, de modo que, ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando deuses de verdade, e a sua consciência fraca é contaminada. Presta bem atenção, em nome de Jesus. Aqui o contexto é carne sacrificada, comidas oferecidas a ídolos. Pode comer, não pode comer, etc. Paulo está falando: nós sabemos que deuses não existem, ídolos não existem, e se a gente comer uma carne que porventura tenha sido consagrada, um alimento que tenha sido consagrado, para nós não faz diferença nenhuma. É isso que Paulo está falando, certo? Agora coloca essa situação em algumas outras coisas da sua vida. Olha só o que ele diz: contudo, considerando essa situação, tenham cuidado para que a sua liberdade verso 8, não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos, não perdemos nada se comemos, ou se comemos, nada ganhamos. Contudo, tenham cuidado para que a sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçarem. Pois, se alguém vir você, que tem um conhecimento superior, que diz ter um conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a sua própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Assim, por causa do seu conhecimento superior, o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, acaba se perdendo. Presta atenção. E quando vocês pecam contra outros irmãos, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como faz um irmão pecar, não mais comerei carne, pois não quero fazer meu irmão tropeçar. Aí em Romanos capítulo 14, verso 20, mesmo contexto, ele fala: não destruam a obra de Deus por causa da comida. Embora todos os alimentos sejam aceitáveis, independente do local, é errado comer algo que leve a alguém a tropeçar. É melhor deixar de comer carne, ou de beber vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que leve a um irmão a tropeçar. Meu Deus do céu. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Deixa eu traduzir bem para você. Tem coisas que não é só não ser, também tem que parecer não ser.
porque de acordo com a minha conduta, eu posso levar outros a pecarem. Eu posso levar alguém novo na fé. E Paulo usa aqui a expressão fraco na fé, porque ainda está crescendo espiritualmente. Você, maduro espiritualmente, pode enfrentar ou passar por alguma situação, agindo de alguma determinada forma. E eu não vou entrar nos pormenores, porque existem várias aplicações. Eu quero que você pense na sua vida. Alguém que não tem a maturidade para isso, vendo você agindo daquela forma, pode errar, esfriar, pecar e se desviar da fé. Amém? Talvez você estar em algum lugar, você pense, eu não vejo que isso é errado, estar nesse lugar. Mas se isso faz alguém tropeçar, se isso escandaliza outra pessoa, isso já fere a liberdade cristã. E para isso, eu preciso pensar: aquilo que eu faço dá testemunho cristão? É um bom testemunho? Ou pode escandalizar alguém? Feche seus olhos. Aleluia. Eu queria fazer uma oração essa noite. Se você entrou aqui essa noite e você nunca entregou sua vida para Jesus, reconhecendo Ele como Senhor da sua vida, deseja confessá-lo publicamente, fazer dele o Senhor e Salvador. Ou talvez você está afastado da igreja, dos caminhos do Senhor, e deseja reafirmar sua aliança com Ele. Eu queria orar por você. Se você é essa pessoa, dá um sinal com a mão bem alto. Eu quero orar por você. Alguém? Levanta mais alto. Glória a Deus pela sua vida. Você que levantou a mão, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se você levantou a mão e eu não vi, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Há mais alguém? Deus te abençoe, querido. Os melhores dias começam hoje. Nunca mais o mesmo, novos dias, uma nova história. Nada pode ser mais pleno, irmãos, do que essa decisão. Vem aqui, eu quero orar por você, sai do seu lugar. Se você deseja entregar sua vida para Jesus, reconhecendo Ele não apenas como Salvador, mas como Senhor da sua vida. Há mais alguém? Não perde essa oportunidade. Vamos orar. Eu vou fazer uma oração, queria que você repetisse comigo. Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu te reconheço como Senhor, Salvador da minha vida. Espírito Santo, me guia todos os dias a fazer a vontade do meu Pai. Eu renuncio a minha vida para fazer a vontade daquele que me criou. Eu sei, porque sei que o Senhor me amou e tem planos perfeitos para mim. Obrigado, meu Pai, porque eu sou teu filho, e eu sei que os melhores dias da minha vida começam hoje, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Você foi abençoado. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Me perdoe pelo horário. Não costumo passar
passar tanto tempo assim. Mas tem 2 livros que eu quero indicar para você: O Fim da Igreja Espectadora e Qualificados. Amém? Todos do Tony Cook. Eu declaro uma semana próspera e abençoada para você. Pratica essa palavra, viva o Evangelho, sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Se você está nos visitando pela primeira vez, nós temos uma recepção especial para você, é bem rápido. Queremos conhecer você, acompanhe nosso time de recepção. Seja abençoado.